Manhã desta terça-feira, intensa reunião com o novo ministro da Defesa, o general Braga Neto, já da reserva, os comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea pediram exoneração, pediram demissão em protesto contra Bolsonaro. Porque quer, na real, o Exército, as Forças Armadas alinhadas ao seu projeto de poder, quer o poder total. Em meio às crises produzidas por ele mesmo, com seus delírios e desejos de poder autoritário, Bolsonaro arrisca e avança. Em resumo, criou uma crise militar às vésperas do 31 de março, aniversário da ditadura que ele tanto admira e elogia. Ainda na segunda, os comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea haviam combinado pedir exoneração, entregar seus cargos ao novo ministro da Defesa, general Braga Neto. O general Fernando Azevedo e Silva, até então ministro da Defesa, foi demitido na manhã desta segunda-feira. Mais tarde, Azevedo disse a ministros do Supremo Tribunal: não havia riscos de politização das Forças Armadas, que não cederiam ao autoritarismo de Bolsonaro. Forçoso dizer, as Forças Armadas já estão politizadas. E, até esta terça-feira, cedendo ou se omitindo diante de delírios autoritários há tempos. Lembremos, há 34 anos o então tenente Bolsonaro ameaçou explodir bombas no Rio de Janeiro numa campanha salarial de militares e foi apenas reformado, aposentado. No governo Bolsonaro, até aqui, os militares são também o poder. Tomaram e disputam o poder dentro do palácio. No modo século XXI, voltaram a tutelar o país mais ostensivamente desde o impeachment. À noite, o general e também ex-ministro de Bolsonaro, Santos Cruz, disse a Consuelo Diegues, na revista Piauí: não há clima para um golpe de Estado. As Forças Armadas têm uma postura institucional muito forte, não embarcam nessa onda. Sim, não há clima hoje, dia 30 de março de 2021. Mas Bolsonaro e suas redes sociais seguem apostando nessa onda, na criação de um clima propício para o caos, para um golpe. Por exemplo, atiçando as polícias militares. Elementar, se não existisse a busca para o clima e para as ondas, não seria necessário o fraseado dos generais Azevedo e Santos Cruz. E golpe de Estado não seria um dos assuntos mais comentados no país nas redes, perdendo, claro, para o BBB. A segunda do troca-troca ministerial começou com a queda do patético, lamentável chanceler Ernesto Araújo. Troca-troca em 6 cargos nesta segunda-feira, ontem. Na semana passada, o general Braga Neto, o novo ministro da Defesa, voltou subitamente das férias. Disseram então que Braga Neto havia passado mal e sido internado no hospital em Maceió e depois retornado a Brasília. A ver. Sobre Braga Neto, relatamos aqui neste canal na última quinta-feira. Desde 12 de março último, voltou a circular aos milhões nas redes um áudio-vídeo atribuído a Braga Neto, então chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Áudio-vídeo falso, uma montagem, atestou para este canal a assessoria do general Braga Neto. Exibimos aqui o áudio-vídeo, com o suposto Braga Neto, na montagem, pregando golpe militar e citando inclusive o vice-presidente general Mourão. Ouçamos. As Forças Armadas jamais irão agir sem a ajuda do povo, jamais. Não vão agir sem apoio do povo e não vão agir sem que o povo peça. No Egito, aquela manifestação de 1,5 milhão, imagina você, só 1,5 milhão de egípcios na Praça Tahrir, no Cairo, eles ficaram ali dias e dias até que o exército entrou
e destituir o presidente. Vocês não têm ideia do que é o general Mourão. Vocês não têm ideia do general Mourão comandando um exército ou comandando um país inteiro como o nosso. Se Mourão chegar à presidência por qualquer motivo, Deus permita que ele seja cristão a ponto de não matar os inimigos. Porque eu confio que o Mourão, realmente, se ele entrar, ele vai ser um exterminador de comunistas. Há 6 dias dizíamos e perguntávamos aqui. O que espanta é esse discurso passear pelas redes sociais, pelo menos desde 2 de maio de 2020, há quase um ano. Desde então esteve e está no Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram. É de se perguntar aos órgãos de inteligência do governo, ao general Heleno do GSI, por exemplo, e demais, como e por que permitem isso com a gravidade e a extensão que a seguir veremos. Que vimos e ouvimos e segue sem resposta esse criminoso áudio-vídeo espalhado nas redes para milhões. Redes sociais, em especial as do bolsonarismo, ainda mais atiçadas desde a indicação de Braga Neto como novo ministro da Defesa. Ex-ministro secretário de governo, o general Luiz Eduardo Ramos, assume a Casa Civil onde estava Braga Neto. Para o lugar do general Ramos, a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal. Flávia, casada com o ex-senador e ex-governador José Roberto Arruda, aquele que foi preso, acusado no esquema de propina de 900 milhões de reais na construção do estádio Mané Garrincha. Arruda que antes, em 2001, havia renunciado ao Senado, depois daquele escândalo de adulteração do painel do Senado em dobradinha com ACM. Arruda, a Flávia, agora ministra secretária de governo de Bolsonaro. Exonerado o advogado-geral da União, José Levi, por não querer assinar uma ação direta de inconstitucionalidade ADIM de Bolsonaro, enviada ao Supremo Tribunal. ADIM contra governadores que adotaram medidas restritivas para impedir o avanço da Covid. Como só Bolsonaro e não também o advogado-geral da União, José Levi, assinou a ADIM, o ministro Marco Aurélio rejeitou a ação. Marco Aurélio se aposenta do STF em julho. Um dos candidatos à sua vaga é André Mendonça, que é evangélico, e isso hoje é um critério importante, já avisou Bolsonaro. Mendonça, que nesta segunda-feira deixou o Ministério da Justiça para retornar à AGU, no lugar do exonerado José Levi. O novo ministro da Justiça, um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres. Anderson Torres, amigo do senador Flávio Bolsonaro, o 01, investigado por peculato e outros 3 crimes a partir do escândalo conhecido como rachadinhas. Um delegado da Polícia Federal comandando o Ministério da Justiça. Adversários de Bolsonaro que se preparem. Favor anotar. Nas relações exteriores, para o lugar de Ernesto Araújo, Carlos Alberto França, diplomata, ex-chefe do cerimonial de Bolsonaro e, até segunda-feira, seu assessor especial. Entre os motivos para a queda do general Azevedo na defesa, uma entrevista de outro general, Paulo Sérgio, comandante do Departamento Geral Pessoal do Exército, que, em resumo, contou em detalhes ao jornal Correio Brasiliense como o Exército cuidou muito bem do que ele chama de família militar durante a pandemia. Disse, são 700 mil pessoas, 220 mil militares na ativa e nativos dependentes e pensionistas. Que tem, relatou o general, cerca de 60 hospitais, policlínicas e postos médicos espalhados pelo Brasil. Índice de mortalidade entre os do Exército durante a pandemia, ínfimo 0,13%, enquanto no país é de 2,5%.
pessoas morrendo sufocadas no Brasil pela falta de oxigênio, em especial no Amazonas? Não faltou oxigênio para as organizações militares do Exército, informa o general Paulo Sérgio, que acrescenta: com antecedência compramos usina de oxigênio, cilindros e por meio da Força Aérea suprimos São Gabriel, Tabatinga, Porto Velho e Manaus. Apenas imaginem alguém chamado de genocida Brasil e mundo afora. Alguém que fez aposta política na morte e no caos para contrapor-se politicamente a governadores e prefeitos. Imaginem Bolsonaro bermuda, sandália, no último domingão lendo esta manchete: General Paulo Sérgio diz que Exército já se prepara para a terceira onda da Covid. Mas vamos ao interminável elenco de figuras trágicas e grotescas do governo Bolsonaro. Ernesto Araújo, o Arnesto ou o Ernécio, como bem define o jornalista Sérgio Augusto. Diplomata medíocre, em nome de Bolsonaro, isolou o país, tornou o Brasil pária no mundo e se despediu com a carta à sua altura, dizendo-se derrubado por interesses escusos nacionais e estrangeiros. As amigas e os amigos se cansaram de ver o Ernesto aqui nas nossas crônicas semanais, ainda antes dos ataques à China e aos chineses, desde aquela presepada logo no início na fronteira entre Brasil e Venezuela. Cenas de Monty Python, o roliço Ernesto e Dudu 03 declarando guerra à Venezuela. Por quê? E o Brasil entrou nessa como coadjuvante. Tinha patéticas 2 caminhonetes de ajuda humanitária para entregar. A ajuda humanitária comandada pelos Estados Unidos tem um objetivo central, o de sempre: assegurar controle sobre o petróleo. No caso, 300 bilhões de barris das reservas venezuelanas, a maior reserva do mundo. Petróleo move golpes, guerras, seja onde for. Nesse circo midiático nas fronteiras, o chanceler do Brasil, Ernesto Araújo, fez uma ponta, como coadjuvante, metendo o Brasil na encrenca na posição de capacho de interesses norte-americanos. O chanceler brincou de guerra na fronteira. Um documento dos norte-americanos informa quem são os seus aliados e escala quem são os inimigos e as ameaças. Escala os seus e os do Brasil. Amigos seriam Brasil, Colômbia e Chile. Inimigos do Brasil, escalados pelos Estados Unidos, seriam Rússia, China, Irã, Cuba, Nicarágua e Venezuela. E o Brasil aceitou ser sub no Comando Sul, indicado o general de brigada Alcides Valeriano de Faria Júnior. Resultados: ali, na largada, o Brasil abria mão de sua liderança natural e do seu papel de mediador na América do Sul, com uma rendição absoluta e abjeta aos Estados Unidos. O chefão Messias Bolsonaro batendo continência para a bandeira e hino dos Estados Unidos. Minha continência à bandeira americana. Declarando-se I love you para Donald Trump e entregando o Brasil numa bandeja em troca de nada. Ernesto, o chanceler, citando o lema dos integralistas fascistas do século passado, Anauê, ao final do seu discurso de posse. Anauê Jaci, Anauê Jaci, Anauê Jaci. Muito obrigado. O que poderia sair desse elenco senão a tragédia que vivemos e morremos? A caminho de 315 mil mortos nas próximas horas e brutal crise sanitária socioeconômica. O Brasil vivendo a grande fome nas ruas sem que coberturas e palácios percebam a dimensão e consequências disso. O Brasil não tem vacinas em quantidade suficiente, não tem equipamentos para enfrentar à altura a pandemia neste momento. Não tem, por exemplo, porque em nome de Bolsonaro, o chanceler Ernesto e Dudu 03
atacaram e ofenderam a China e os chineses, porque, em nome dos interesses norte-americanos, remancham para aceitar a vacina russa. Tudo isso em nome de uma estúpida concepção diplomática e de delírios ideológicos. As amigas e os amigos cansaram de ouvir aqui que pagaríamos caro pelas imbecis agressões à China. Mas anotem, Arnécio será premiado, assim como foi o asqueroso Weintraub, com uma bocona. Desde o início temíamos pelo até onde o chanceler nos arrastaria. Não é preciso ser psicanalista ou psicólogo para entender que mães e pais podem ser decisivos definidores nas vidas dos filhos, ressaltando-se que isso não é uma determinação implacável e inescapável. No final, é a trajetória dos filhos que diz se ganharam voo próprio ou se ficaram prisioneiros da história herdada. Ernesto Araújo é filho de Henrique Fonseca de Araújo, que foi procurador-geral da República nomeado pelo ditador Ernesto Geisel. Em 1978, o pai de Ernesto negou o pedido de 3 países que queriam a extradição de Gustav Franz Wagner. Wagner, assassino nazista conhecido como a Besta de Sobibor, responsável pela morte de 250 mil prisioneiros num campo de concentração na Polônia, em sua maioria judeus. A Besta de Sobibor não foi extraditada e morreu no interior de São Paulo. Ernesto, o chanceler, estudou em Brasília, na UNB e no Instituto para Diplomatas, o Rio Branco. Inescapável em qualquer escola, colegas saberem e comentarem a vida familiar de todos eles, ainda mais quando há um aspecto interessante, digamos assim. Mais ainda num recente pós-ditadura e na UNB em Brasília. Como a pessoa Ernesto reagiu a isso, só os muito próximos sabem. Já como reagiu a persona pública Ernesto Araújo, o Brasil já sabe, porque recebeu e está pagando a conta. Outras 2 figuras trágicas e grotescas do governo Bolsonaro ou do bolsonarismo. As deputadas Bia Kicis e Carla Zambelli, ambas do PSL. Kicis atacava e é investigada pelo Supremo Tribunal e, incrivelmente, preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que em 5 sessões nada votou porque Bia Kicis desmoraliza essa comissão, a CCJ, tentando, por exemplo, proibir deputados e deputadas de chamarem Bolsonaro de genocida, em vão, e com isso é desmoralizada. Esse presidente da República é um assassino, é um genocida. Domingo à noite, no Farol da Barra, em Salvador, um soldado em surto psicótico, depois de horas de negociação, atirou contra PMs, que revidaram e o mataram. A deputada Kicis, presidente da CCJ, disse do nada, ou sacando de si mesma, que o soldado se recusou a prender trabalhadores, a obedecer ordens ilegais do governador Rui Costa. Isso no Twitter. Feito o estrago, tudo espalhado via Twitter nas redes, protestos pela morte do soldado, Bia Kicis apagou o tweet. Carla Zambelli foi pelo mesmo caminho, mas manteve o seu tweet. Em atos pró-impeachment de Dilma, Zambelli cuidava dos banheiros. Agora, na Câmara, preside a Comissão de Meio Ambiente, fazendo e cuidando da mesma coisa. A deputada casou-se com o coronel Antônio Agenaldo de Oliveira, tornado diretor da Força Nacional por Bolsonaro. Naquele motim da Polícia Militar no Ceará, Agenaldo, como diretor da Força Nacional, lá foi e elogiou os amotinados, dizendo: "Vocês são gigantes, vocês são monstros, vocês são corajosos e demonstraram isso." A cada crise, como demonstramos aqui na quinta-feira passada, aliado às suas redes sociais,
Bolsonaro saca a ameaça de golpe. Governadores sabem que Bolsonaro, os seus e as suas, atiçam contra governadores. Atiçam, inclusive e principalmente, as PMs. Bia Kicis e Zambelli atiçaram PMs com seus tweets baseados em notícias falsas. Nesta mesma segunda-feira, o líder do PSL na Câmara, Major Vitor Hugo, confessou na prática as intenções golpistas de Bolsonaro. Apresentou um requerimento para um projeto de lei relativo à decretação da mobilização nacional. Por esse projeto, se aprovado, as polícias, portanto, as polícias militares também e principalmente, ficariam subordinadas diretamente ao governo federal, como previa o artigo 3º do Decreto-Lei 667 de 1969, Decreto-Lei de plena ditadura militar. Entenda-se, Bolsonaro acreditou no que disseram os comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea, que ao deixarem os cargos nesta terça-feira avisaram que não vão se render ao delírio golpista do presidente da República. Nesta mesma segunda-feira, do abrupto e rumoroso troca-troca, 16 governadores assinaram uma carta pública com alerta. Reagiram, denunciaram autoridades federais por estimular motins policiais, divulgar fake news e agredir governadores e adversários políticos. E concluíram: são procedimentos repugnantes. São movimentos de um presidente Bolsonaro em desespero, porque à pandemia, os mais de 300 mil mortos, soma-se o cerco de investigações em relação à família e a ele. Por isso, movimentos cada vez mais repugnantes e movimentos perigosos para um país já fragilizado.